dia a todos. É uma alegria estar aqui novamente. É sempre uma alegria a gente trabalhar e servir na Seara do Cristo. E quando as casas nos convidam, a gente fica muito feliz, porque nós podemos estudar um pouco, reaprender algumas lições e fazer aquele exame de consciência tão necessário, né? Porque a verdade é o seguinte: sempre é o palestrante que mais aprende, que mais precisa aprender, né? Porque nós precisamos fazer mudanças e as mudanças só se faz aprendendo e estudando. Agradecendo a Deus pela oportunidade de estar aqui, a Jesus, nosso modelo e mestre, a espiritualidade maior que nos acompanha a cada um, e que todos nós aqui possamos receber o que viemos buscar. Já temos a bênção, que é a bênção de estar aqui num domingo de manhã, né? Amparados pelos Espíritos amigos e já recebendo a assistência que necessitamos. E nós já somos abençoados por isso. Nós escolhemos o tema Resiliência, força interior para superar adversidades. É baseado no capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados aflitos, mais precisamente no item bem e mal sofrer, né? O mal e o remédio que Santo Agostinho nos traz de referência. Gosto muito de Santo Agostinho porque ele é bem verdadeiro naquilo que ele fala para nós, né? E nós precisamos segui-lo. E também no Consolador, né? O item 6 lá que fala do Consolador, né? Que é Jesus, que nos traz tantas orientações maravilhosas para a gente vencer. O que acontece com essa palavra resiliência? Ela veio da física, né? Você pegar aquela buchinha verde e amarelinha, se você apertar, ela volta para o lugar, né? Então, nós aproveitamos na psicologia e também aqui na área espiritual para trazer para a gente essa força que nós temos interior de poder superar as adversidades. Porque nós passamos por dificuldades. Uns mais que os outros, um menos, mas todos nós temos algumas dificuldades que nos traz um conflito interior, que nos traz uma necessidade de buscar Deus, de buscar Jesus, de ir a uma casa de oração. Se você procurar nos livros, poucos falam de resiliência no livro dos Espíritas, mas a Joana fala. A Joana fala que a resiliência é a nossa lucidez de consciência, da gente poder, né, olhar os ensinos que nós temos, né, porque a doutrina nos orienta bastante, e a partir desses ensinos a gente praticá-los, buscar isso. Nós estamos no mundo de expiação e provas, a caminho da regeneração, mas nem por isso precisamos sofrer e ficar lamentando a vida inteira, nem por isso temos que desistir de viver, jamais. Porque nós estamos amparados pelo Cristo. E essa força interior, nós estamos com ela é latente em nós. Os talentos que a gente precisa para enfrentar as dificuldades, nós trazemos. Só que nós precisamos fazê-los renascer, frutificar em nós e vir à tona quando a adversidade chega para nós. Então nós vamos tratar a resiliência como essa força interna para passar pelas experiências que necessitamos para evoluir. Na verdade, é enfrentar o sofrimento e a partir daí a gente aprender com ele crescendo. Eu, quando entrei na doutrina, falava assim para mim, mas só fala em dor. A doutrina não fala só em dor, não é isso. Ela nos coloca que nós precisamos aprender com as nossas dificuldades. E principalmente que nós, no plano espiritual, a maioria de nós planejou, né? As grandes ações nós planejamos estar aqui com a família e passar pelas provações da vida. Então nós temos que fazer o quê? Buscar essa força que está em nós, porque se nós planejamos, nós tínhamos condições de vencer. Porque se nós não tivéssemos condições de vencer, nós não estaríamos aqui passando por elas. Então, no plano espiritual, juntamente com os amigos de luz que nos acompanham, nós fizemos um planejamento. E a partir daí a gente vem para viver esse planejamento. E essa vivência, claro, a gente está encarnado, tem uma série de coisas materiais que nos envolve, né? Tem os sentimentos inferiores que nos envolvem também. Nós precisamos aí buscar essa força, porque ela existe em nós. Como nos diz no Evangelho, é a capacidade de transformar sofrimento em competência, em aprendizado. Na verdade, é a chave para a evolução. Porque se nós vamos trabalhando em nós, as nossas imperfeições, e eu não falo aqui somente em doenças, eu falo em tudo que nos traz alguma situação que nos tira da zona de conforto, né? Que nos faz, nossa, e agora, o que eu faço, né? A gente tem condições de refletir sobre isso, e trabalhar sobre isso, e viver sobre isso. Eu faço uma pergunta então, só respondo para vocês mesmos. Qual o nosso grau de resiliência? Assumimos as rédeas da nossa vida, assumimos o compromisso conosco, assumimos o compromisso de que nós estamos sob o amparo divino e a partir do amparo divino nós podemos fazer o que nós necessitamos fazer para crescer?
Ou somos aquela pessoa forte, decidida, que com a dor e a adversidade se torna frágil, vulnerável, sem forças, e que diz assim, desacreditei de tudo? Será que nós somos esse tipo de pessoa? Ou somos aquele que nos tornamos amargos, obstinados, coração inflexível? Porque quando a gente sai da zona de conforto, a gente leva um pouco de choque, né? Porque você vai ter que fazer mudanças, como ele falou no começo. E a gente às vezes não está preparado para mudanças. Eu lembro do choque que eu tive quando a pandemia chegou. Por quê? Porque eu saía de casa às 7, chegava às 10 da noite. Depois tinha que ficar presa dentro de casa. Foi uma mudança radicalíssima. Só que o que acontece? A gente recebe orientações. Passei a estudar juntamente com um grupo e nós passamos o tempo estudando, trabalhando, olhando essas informações que o Cristo nos ensinou. Outra pergunta que devemos fazer: ou nos reinventamos e seguimos em frente confiantes? Qual é a nossa estratégia quando nós passamos por alguma dificuldade que nos tira da zona de conforto? Precisamos analisar sobre isso, porque nós estamos sob o amparo divino. E se nós estamos sob o amparo divino, nós temos a força para vencer qualquer situação. Bezerra de Menezes fala assim para a gente: lágrimas e aflições fazem parte da vida. Que esse mundo é de expiação e provas. O mundo feliz ainda temos muito tempo para chegar até lá e muitas ações a serem feitas. Então é um mundo de expiação e provas que nós temos que viver algumas experiências para aprendermos. Não é expiação como punição, mas é para a gente aprender as lições que nós não aprendemos em outra encarnação. Então nós temos a oportunidade da reaprendizagem, de podermos vir aqui com a misericórdia divina e fazer um novo plano, juntamente com as pessoas que nós magoamos em outra encarnação, ferimos em outra encarnação, até mesmo desafetos do passado, nós estamos aqui buscando nos redimir uns com os outros. O que ele nos fala? É inevitável que experimentemos lágrimas e aflições, mas elas constituem refrigério para os momentos de desafio. A dor é inevitável, no sentido que vamos ter que passar pelas experiências, às vezes não tão boas, mas o sofrimento é opcional. Nós aqui vamos optar como é que nós vamos reagir a ele. Como nós somos espíritas, nós entendemos que nós temos tudo o que necessitamos para trabalhar isso em nós. Se eu não tiver condições sozinha, eu busco uma casa de oração, eu busco um atendimento fraterno, eu busco o ouvido de um amigo para ouvir e falar comigo, mas eu busco uma solução. Esse tem que ser o nosso trabalho realmente, né? Vale lembrar que Jesus nos disse, qual foi a orientação que ele nos falou? Manter a paz apesar das aflições. A paz. Porque se nós entrarmos num processo de turbulência mental, nós não vamos enxergar nada ao nosso redor. Nem aquela luzinha que está ali nos dando uma dica, a gente não enxerga. Então nós precisamos estar abertos aos ensinamentos de Deus. Abrir a mente. A dor chegou, eu sempre costumo dizer assim, nada impede da gente chorar a noite toda, né? Porque algo vai ter que mudar em nós. Mas no outro dia, né, o sol vai entrar, se não entrar o sol, entra aquela chuva maravilhosa que alivia. E é Deus nos dando, ó, vá em frente, siga. Você pode vencer e nós podemos vencer. Mas precisamos nos esforçar para isso, porque ninguém vai fazer por nós o que nós temos que fazer. O esforço é nosso, né? O que disse Jesus? Tem de bom ânimo, persevere, eu venci o mundo. Melhor do que Jesus nós não temos, para nos dar o exemplo claro, né, de como nós devemos agir. Passou por inúmeras provações, inúmeras, um espírito superior que nem poderia estar aqui, né, se ele realmente não quisesse, ele quis, é o nosso governador, nos trouxe a orientação que nós precisamos. E o sofrimento por si só não representa crescimento e evolução, mas o modo como nós reagimos a ele. Eu quero dizer que nós somos herdeiros de nós mesmos. Quem nos fala isso não sou eu, é Manuel Filomeno de Miranda e outros espíritos, né? O que é herdeiro de nós mesmos? Se nós hoje passamos aqui por uma encarnação muitas vezes turbulenta, é porque nós no passado fizemos algumas coisas que infringimos a lei. E pela infração à lei, como disse Jesus, a cada um segundo as suas obras. Então nós herdamos de nós mesmos as coisas que nós fizemos boas e as coisas que nós não fizemos tão boas. E a partir daí nós vamos corrigindo isso. Amanhã seremos melhor que hoje. Hoje somos melhor que ontem. Como nos diz alguns espíritos, nós hoje estamos na nossa melhor versão. A nossa melhor versão como ser humano é hoje. E hoje nós estamos numa casa de oração, olha que maravilha, já crescemos, né? Porque nós estamos buscando nos aprender lições. E quando então a resiliência começa? Quando a dor nos encontra. A providência divina,
está em nossas vidas sempre. E nós nunca estamos desamparados. Mas quando a dor nos encontra, de alguma forma, seja por um luto, por uma doença, por um filho que partiu, por um filho que foi embora, por uma filha que casou, estava sozinha em casa, ficou o ninho vazio, né? A gente sabe que os pais sofrem muito quando ficam sozinhos, que os filhos vão, né, para a vida. O que é importante nesse momento? A capacidade de organizar, avaliar e retomar o nosso caminho, com a percepção, porém, de dor como fonte de crescimento, como fonte de aprendizagem, porque Deus quer que nós sejamos criaturas melhores a cada dia. Deus quer que a gente venha aqui, como somos perfectíveis, seremos um dia perfeito, mas somos perfectíveis hoje. Ele sabe que nós podemos vencer, mas precisamos ter coragem, vontade, disposição, ânimo e esforço próprio. E não nos falta amparo para isso. Como nos diz Joana no livro Florações Evangélicas, capítulo 17, ela fala assim: a dor faculta o desgaste das imperfeições, propiciando o descobrimento de valores, recursos íntimos que nós temos. Quem passou por situações difíceis sabe que naquele momento ele buscou alguma situação superior a ele, buscou Deus, buscou Jesus, buscou o Evangelho, porque é ali que ele vai encontrar a força necessária. Acho que todos nós aqui passamos por alguma dificuldade, né? Acho que todos nós, de alguma forma, uns mais, outros menos, mas todos passamos. E ela fala assim, ó: não devemos cultuar a dor, e sim trabalhar para superar e aprender com ela. Descobrir os nossos valores adormecidos, descobrir os nossos talentos, porque Deus nos deu os talentos. Ele não vai lá de paraquedas e fica, não. Ele nos deu os talentos para que nós pudéssemos aqui buscar esses talentos em nós e a partir daí aprender as lições necessárias. Agora, essa busca do talento, eu tenho que descobrir. Ela está em nós. Então, buscar aquilo que nós podemos colocar em prática, pela vontade e pelo trabalho. Eu já falei para vocês na última palestra sobre o Santo Agostinho, eu trouxe aqui para a gente, lá nesse capítulo do Evangelho, no Bem e Mal Sofrer, ele fala assim: escolhestes as vossas provas, julgando-vos bastante fortes para superar. E agora ele fala, por que murmurar? Se nós escolhemos as provas. Ele fala assim, antes da reencarnação, nós escolhemos a prova, nós fizemos um amparo com o plano espiritual, lá no departamento de reencarnação, e foi nos permitido vir com essas provas, né? Porque nem tudo na vida é expiação. Existem provas que vão nos fazer o quê? Crescer, aprender, evoluir. Nem tudo é expiação. A gente sabe que nós temos na nossa vida aqui missão, expiação e provas. Não sou só expiação, eu posso ter a missão. A mãe que gosta de ser mãe, que gosta do filho, que ama, que trabalha, tem uma missão de educar essa criança, né? Às vezes você passa por uma prova. A prova é como se fosse fazer um exame, né, na faculdade, e nesse exame você vai lá fazer o quê? Testar os seus conhecimentos, testar a sua força. E a prova para nós é isso. Testar as nossas habilidades que Deus nos deu. E a expiação é a gente passar por aquilo que nós fizemos outro passar. Mas não precisa ser de dor. Pode ser de aceitação, resignação e abnegação. Como nos coloca Santo Agostinho, todos nós temos problema. Lá no capítulo 5, no item 13, fala assim: o homem pode abrandar ou aumentar o amargor de suas provas, pela maneira de encarar a vida terrena. Aquele que se coloca no ponto de vista da vida espiritual compreende a sua brevidade, sabendo que esse momento penoso passa bem depressa, né? Uma vez Chico pediu, né, para que Emmanuel falasse com Maria, né, quando é que a dor ia acabar, e Maria disse o seguinte, mandou um recado para ele: tudo passa, e tudo passa mesmo na nossa vida. Às vezes passou porque nós aceitamos, trabalhamos, nos esforçamos e vamos vencer. Às vezes não vencemos a doença, não vencemos a dificuldade, mas nós podemos ter mais condições de superá-las e vencê-las. Eu trouxe aqui para a gente alguns exemplos de resiliência. Nós temos aqui Bezerra de Menezes, nós conhecemos a história. Francisco de Assis, nós conhecemos a história. Chico Xavier, que todo mundo conhece a história. O gigante deitado, Jerônimo, né? Se vocês não leram essa história, leiam, por favor, é maravilhosa. De alguém que consegue vencer a dificuldade, não foi fácil, e consegue trabalhar, ser orador, construir centros, construir evangelização para criança, construir escola, deitado numa cama com um saco em cima do seu estômago.
Isso é força, isso é resiliência, isso é vontade. Isso é cumprir aquilo que Deus pediu a ele aqui na Terra, né? O que essas pessoas têm em comum? E o que faz com que elas sejam um exemplo? Com certeza, a força com que conseguiram lutar e superar as adversidades. Pois para evoluir, temos que aprender as lições que aparecem na nossa vida. O último caso aqui é de Viktor Frankl, né? Ele era um psiquiatra e ele também trabalhava com psicologia e ele foi preso na guerra, né? Porque ele era judeu, né? Sua mãe foi presa, sua esposa grávida foi presa, seu pai, toda a família foi presa. E lá no campo de concentração ele ficou 3 anos. 3 anos sem poder fazer nada, porque no campo de concentração, que nos foi dito, né, pela história, ninguém tinha direito a nada, né? Nada. E lá ele fez uma colocação muito importante, porque ele observava que algumas pessoas entravam em desespero e iam para a morte. Saíam dali e eram assassinadas, né? Mas havia pessoas que oravam, pessoas que tinham fé, pessoas que tinham sentido na vida, que era o quê? Queria conhecer o filho que ele não conhecia, a esposa estava grávida. Outras pessoas queriam fazer faculdade, queriam reencontrar a família. Então, pessoas tinham sentido na vida. E essas pessoas que tinham um sentido na vida, elas buscavam ali através da fé, através da sua crença em Deus, não importa qual seja a religião, o importante é que nós tenhamos a condição de nos conectar com Deus e a partir daquilo as pessoas foram vencendo as dificuldades. O que ele disse pra gente, que é uma frase que eu amo muito, eu acho muito importante. O modo como reagimos às condições impostas é uma decisão nossa. Se não podemos mudar a situação, ainda nos resta a liberdade de mudar nossa atitude frente a essa situação. Temos a escolha a fazer. Que escolha vamos fazer quando as situações difíceis chegarem até nós? Essa escolha cabe a nós. Claro que não nos falta amparo, né? Vou deixar sempre claro, não nos falta amparo. Mas nós precisamos buscar essa força, porque ela está em nós. Nós não viemos aqui, vai lá e sofre e pronto, não. Viemos para vencer todas as dificuldades. Sempre é importante lembrar disso. E quando a dor bater a nossa porta, está lá no livro Emmanuel, né, o Consolador, siga adiante, como ele nos fala. O planejamento divino nada faz sem um desígnio proveitoso. O mal que nos chega, seja de qualquer forma, vamos colocar mal como qualquer situação desagradável, não é uma entrega errada de Deus. É porque nós precisamos passar por essa situação. Né? A gente tem que entender que nós somos espíritos em processo de evolução. A Terra é para nós um hospital, é para nós um lar, né? É para nós um templo, para a gente poder aprender as lições. E essas lições só se aprende vivendo-as. E a partir dela fazendo escolhas. Lembrando sempre, né, que eu semeio, eu vou colher. Então, nesse momento de fazer escolhas, eu preciso saber que escolha eu vou fazer. Porque toda escolha tem uma consequência. Se eu faço uma escolha boa e feliz, a consequência vai ser feliz. Se eu faço uma escolha não boa e não feliz, as consequências serão infelizes também. Mas é escolha nossa, não é imposta por ninguém, né? Ele fala assim, Emmanuel, receberemos a dor de acordo com as necessidades próprias, com vistas ao resgate do passado e à situação espiritual do futuro. Somos espíritos em processo de evolução, que ao desencarnarmos aqui, vamos chegar lá no plano espiritual exatamente como nós somos, e vamos chegar lá para avaliar o que fizemos de certo e de errado nessa encarnação. O que conseguimos e o que não conseguimos. E a partir daí, vamos estabelecer novamente uma nova reencarnação. Nós não sabemos em quanto tempo ela acontece, a gente não tem ideia ainda, né? Se fala em 100 anos, em 300 anos, mas não dá para afirmar nada nesse sentido, né? Porque a Deus pertence. Às vezes, há casos que Chico citou que veio com 1 ano de desencarne, já veio, né? Há várias histórias que nós conhecemos que a pessoa com 1 aninho estava aqui já lembrando da reencarnação passada. Mas isso é uma coisa muito rara. O importante é que nós estamos plantando hoje o nosso futuro. Qual é o futuro? O futuro do espírito. Aquele espírito que vai crescer e um dia chegar ao patamar de espíritos puros. Outra coisa que a gente tem que aprender aqui. Siga adiante. Existem vários caminhos para a gente escolher. Vários. A gente pode escolher qualquer caminho. Sempre lembrando que todo caminho que é escolhido com amor, todo caminho que é escolhido com consciência da nossa responsabilidade, nós vamos conseguir vencer. Agora, quando nós escolhemos caminhos onde o amor não faz parte, onde o ódio faz parte, a raiva faz parte, a colheita vai ser diferente. O que nós vamos fazer é mudar a nossa forma de encarar aquele momento difícil que nós estamos passando. Essas escolhas vão nos fazer vencer
ou não vencer. Essas escolhas vão nos mostrar como nós chegaremos lá no plano espiritual, com as nossas dívidas maiores ou menores do que nós chegamos aqui. Porque nós temos uma ficha no plano espiritual, né? E essa ficha consta as nossas experiências. E aí Joana nos fala o seguinte, que é preciso buscar o sentido da nossa existência. Por que eu estou aqui? Né? Nós sabemos que nós estamos aqui para evoluir, né? Mas por que eu passo por essas provações? Vamos buscar a doutrina espírita. Ela nos esclarece sobre isso, né? E a Joana fala assim, ó, resiliência, lucidez de consciência, que equipa o ser para a superação, em virtude da compreensão, em torno dos objetivos espirituais da existência, entendendo e aceitando o sofrimento como processo evolutivo. Somos espíritas, acreditamos na vida futura, acreditamos que essa vida aqui é temporária, passageira, que a verdadeira vida é a vida do espírito. Se nós acreditamos nisso, nós vamos também acreditar que nós estamos passando por aquilo que necessitamos para chegarmos melhor no plano espiritual. Aqui ela fala assim, compreensão em torno dos objetivos da vida. Se nós somos espíritos, a nossa verdadeira pátria, como disse Jesus, é na vida espiritual. Ele disse lá, né, que a verdadeira vida não era terrena. Isso ele disse claramente no Evangelho, que a verdadeira vida não é a terrena. Se não é a terrena, é a do espírito. E se é do espírito, nós podemos aí fazer todas as necessidades que necessitamos para compreender o nosso real destino aqui na Terra. Vamos lembrar que a doutrina nos fala de onde viemos, para onde vamos, o que fazemos aqui e qual a nossa destinação. Com esses conceitos da doutrina espírita, nós podemos aí buscar essa força que está em nós e trabalhar. O que é importante a gente colocar aqui? Que resiliência todos têm, todos podem adquirir porque é inata. Mas precisa ser trabalhada. E não é assim sentir ou não sentir, não é questão de sentimento, é questão de como atravessar as experiências. Essa é a definição. Não é, não sinto nada, estou passando, não é isso. É como nós vamos atravessar as experiências que estão sendo colocadas para nós agora. E vamos ali buscar tudo que nós temos de conhecimento íntimo. E nós temos, está aqui na nossa consciência. Tudo que nós aprendemos nessa encarnação, em outras encarnações, na nossa vivência como ser espiritual, às vezes nem éramos espíritas em outras encarnações, às vezes até podemos conhecer lá, mas o importante é, elas estão na nossa consciência, as orientações que nós temos, precisamos resgatá-las. Então nos diz a doutrina assim, como nós podemos buscar mecanismos para vencer, superar as adversidades e trazer à tona essa nossa força interior? Como? Vamos lembrar de Jesus? Quando a mulher hemorroísta, apesar de todo o esforço que ela tinha, ela conseguiu chegar até Jesus, né? Ela venceu os obstáculos, ela falou, eu quero ver Jesus, quero falar com Jesus. Como era muita gente, ela não conseguiu, mas ela tocou nas vestes de Jesus. E a vibração dela de confiança, de amor, de esperança era tão grande, que o Cristo sentiu a vibração dela e disse, alguém me tocou. E naquele momento, tanta gente tocara a Jesus, porque estava cheio, né? Aí os apóstolos, mas Senhor, todo mundo está te tocando. Ele falou, não, alguém me tocou. Ele sentiu uma vibração diferente, uma vibração de força. E ela disse, fui eu, Senhor. A coragem que ela teve de enfrentar as dificuldades, a coragem de ir até Jesus, passando por todas as dificuldades do caminho, a certeza que ela tinha, que ela poderia ser ajudada, que levou ela a ter esperança. E essa esperança deu a ela a caridade de trabalhar, de ir lá, buscar. Foi isso que ela fez. Não é isso que ele nos fala aqui. Como nós podemos buscar essa força? Como nós estamos falando de doutrina espírita, falamos de Jesus, né? Aprendemos com Jesus o bem sofrer. O que isso quer dizer? Pelas vias do Evangelho, pela oração, pelo trabalho no bem, pelo estudo constante e pelo serviço no amor, pela calma e paciência. Parece fácil, sabemos que não é, mas aqui está uma lição de Jesus para nós. Ele não falou, amai os vossos inimigos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a vós mesmos? Então, a partir do momento que nós estamos procurando nos amar e amar o outro, apesar das imperfeições que cada um de nós tenhamos, nós estamos buscando condições de aprender. Né? Quando nós passamos por dificuldade na família, brigas, desacordos, desafetos ali, quando nós buscamos amar incondicionalmente, sentir que o outro está num estágio, eu estou num estágio diferente, mas nós estamos com um objetivo aqui que é crescer, eu vou buscando esse bem sofrer com Jesus.
Vale lembrar também que nós espíritas devemos viver os ensinos de Jesus, é isso que nos fala a doutrina espírita. Não é só conhecer, não é só meditar, não é só sentir, é vivenciar. É claro que entre o conhecimento e a vivência existe um caminho longo a ser percorrido, mas esse caminho é nossa escolha. E nós podemos fazer essa escolha muito bem. Quando nós vivemos o ensino do Cristo, nós temos o quê? A paciência que necessitamos, a resignação que necessitamos e a coragem que necessitamos. Porque a Joana sempre nos fala que é um parto a gente sair das nossas dificuldades se nós não tivermos força, nem vontade, nem disposição. O que é outro fator importante aqui que nós devemos buscar? Olhemos a dor como um tratamento espiritual, visando a nossa cura e a nossa gradual evolução. Busque, novamente a gente vai falar, a fé. Busque a coragem, busque a vontade. Lembrando de Santo Agostinho, lá no capítulo 5, que ele fala, o desânimo também é uma falta. A gente acha que desanimar não é falta? Sim. Desanimar é uma falta, porque nós estamos aí ferindo a lei divina. Deus confiou em nós para essa encarnação. Nós fizemos esse plano com uma espiritualidade maior. Por que nós vamos agora desistir desse plano? Desanimar desse plano? Se nós temos aí a convicção de que somos seres espirituais, se nós temos a convicção de que nós estamos aqui temporariamente, nós temos a convicção que a verdadeira vida é a vida do Espírito, por que eu vou desanimar? Eu só tenho que trabalhar. Trabalhar, trabalhar e trabalhar. O que nos orienta ainda? Ver a dor como uma estrada a caminhar para a reparação de compromissos. Sim, compromissos assumidos conosco, com o plano espiritual, com a nossa família. Porque é na família que estão os próximos mais próximos de nós. Mas também é na família que muitos dos afetos estão e muitos dos desafetos também estão. Porque nós aceitamos aí nos redimir um pouquinho com as nossas dívidas do passado. O que é importante? Nós estamos num programa redentor. Sempre lembrando isso, redenção perante as leis divinas, porque nós a infligimos em alguma situação. Não é para sofrer com isso, é para aceitar, resignar e trabalhar. Como nos diz o capítulo 5, e vós que mais sofreis, considerai-vos os afortunados da terra. Mas afortunados por sofrer? Afortunados por estar tendo a lição de uma nova aprendizagem. Afortunados porque repetimos a mesma lição com a esperança de que nessa nova encarnação nós vamos vencer aquela lição que nós não aprendemos no passado. Quando a gente passa no vestibular, não ficamos felizes? Quando o filho aprova na faculdade, os pais ficam super felizes. Ele vai iniciar uma nova experiência de vida. Para nós também é assim. Quando nós reencarnamos, nós estamos iniciando uma nova experiência de vida, com o desejo de ser melhor, com o desejo de vencer. Aí vai depender de nós, não podemos jamais esquecer disso, né? Analisemos o que move as nossas ações, pensamentos e sentimentos. Vale lembrar, eu não faço nada de errado. Ação, ninguém vê, né? Tá todo mundo vendo a minha ação, mas o pensamento, ninguém tá vendo. Mas se eu começo a pensar, poxa vida, por que Deus esqueceu? Se eu começo a lamuriar, e lamuriando eu abaixo a minha vibração, eu fico à mercê das influenciações negativas. Em vez de eu estar crescendo, otimismo, paciência, ligando ao plano, eu vou me colocando numa situação mais inferiorizada em termos de sentimento. O que é importante aqui? Repensar a nossa semeadura. O que eu estou semeando? Até hoje semeei coisas boas, semeei coisas ruins? Quando a dor nos chega, Senhor, o que queres que eu faça? É importante essa pergunta. O que queres que eu faça? Aí não aquela pergunta, Senhor, por que eu? Né? Não, mas aquela pergunta, Senhor, o que queres que eu faça? O que queres que eu aprenda hoje, nesse dia, com essa situação? Seja da família, seja do trabalho, seja de onde for, aquilo que está nos perturbando. Essa é a pergunta. E a partir daí, nós vamos amenizando o nosso coração e vamos tentando trabalhar em nós, né? Todos nós teremos dificuldades aqui. Todos, de alguma forma ou de outra. Porque é um mundo que nós estamos para aprender. Para desenvolver as habilidades de amor, de fraternidade, de solidariedade. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Lembra dessa frase do Evangelho? Ajuda-te. Porque não basta a gente pedir, bom, agora Deus vai cuidar de tudo. Deus vai cuidar de tudo sempre, mas nós temos a nossa parte, o nosso esforço, né? Como nos diz lá no capítulo 14, item 9. Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede. Só permite as que podem ser cumpridas. Se tal não sucede, não é que falte possibilidade.
falta vontade. Então aqui está o Evangelho, Cristo nos fala isso, capítulo 14, está lá, Kardec nos traz, né? Deus deixa sempre uma portinha aberta para nós. O jugo é suave e o fardo é leve. Qual é o fardo que ele nos coloca? Cumprir as leis divinas que estão na nossa consciência. Qual é o jugo? Amor e caridade. É o que ele nos pede todos os dias. Não é um jugo difícil, porque está em nós, latente, esses sentimentos. Lembrando aqui da fala de Jesus em São Mateus, né? Vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois suave é meu jugo e leve o meu fardo. Pensamento bem conduzido, oração, ligação com a espiritualidade maior. Nós temos uma casa de oração aqui, é o Meimei. Muitos de vocês frequentam o Meimei. Aqui estão os amigos de luz que vão nos ajudar nas provas. Basta que nós elevemos o pensamento e diga, senhores, nos ajude. Toda casa tem o plano espiritual. Toda casa tem equipe espiritual que atende a todos aqueles que aqui vêm encarnados e desencarnados. Então nós podemos buscar essa força nessa casa. O que é importante a gente ver? Entregar-se à comiseração não nos permite a reflexão, a modificação e a superação. O que isso quer dizer? Entregar-se ao desânimo, desistir, não quero mais, não vai nos trazer nada de bom, a não ser vai nos afundar ali em aflições, em amarguras, em angústias, e angústias não fazem parte da nossa caminhada. Quando a dor nos chegar, vamos lembrar o que é que nós pedimos para estar aqui. E vamos lembrar que ao nosso lado tem o familiar, que é o esteio, que nos ajuda. Mas ao nosso lado tem os nossos mentores espirituais. E ao nosso lado nós temos Jesus. Jesus está com cada um de nós. Ele não nos abandona jamais, né? Agir dentro das dificuldades é o nosso grande desafio. Agir quer dizer, vou tomar uma decisão. Vou buscar um médico, vou intercalar isso com o trabalho espiritual, vou participar dos trabalhos da casa de oração que eu frequento, vou ler o Evangelho, vou estudar o Evangelho. Tem inúmeras coisas que eu posso fazer, mas uma das coisas que eu não posso fazer é ter dó de mim mesmo. Não vou ter dó de mim. É a prova, é a lição que eu vou aprender. E toda lição, ela traz uma coisa maravilhosa, uma aprendizagem que jamais vamos esquecer. O que nós conquistarmos aqui vai ficar conosco em outras encarnações, fará parte do nosso legado. Nós vamos herdar isso em outras encarnações. As coisas boas também se herdam, né? Principalmente as coisas boas, né? Outra coisa que nós devemos fazer para buscar a resiliência. Modificar pensamentos inferiores, melhore-se moralmente e intelectualmente. Tire a raiva, tire a mágoa, tire o orgulho. Está lá no capítulo 5 do Evangelho. Tire os pensamentos obscuros da mente e busque se ligar. Se não é possível tirar aquele sentimento negativo, pega o Evangelho. O Evangelho é um farol para nós. Eu falei uma palestra sobre isso aqui, é o farol. É o farol para a nossa vida. Lá tem tudo que nós precisamos para vencer. Outra coisa que nos orienta, André Luiz, veja o lado positivo da vida. Conte as bênçãos que lhe enriquecem a vida. Quantas bênçãos nós tivemos até hoje? Quantas alegrias Deus nos concedeu até hoje? Quantas situações difíceis nós vencemos até hoje? Achávamos que era o fim e não foi o fim. Foi o começo de uma nova era. Foi o começo de uma nova pessoa. Foi o começo de uma nova tentativa de fazer diferente. Então vamos contar as bênçãos. É André Luiz que nos fala no livro Sinal Verde. É tanta bênção que a gente tem. Vamos focar nas bênçãos. Não vamos focar nas coisas ruins que nos aconteceram agora, né? Outra situação que nos fala também. Aprendemos com Jesus em qualquer situação a servir mal. Mas a justiça de Deus rege a nossa vida. Não somos nós que faremos justiça uns com os outros, mas é Deus através do planejamento reencarnatório da lei de causa e efeito. O que é importante a gente ver aqui nessa lição? Mais humildade, mais amor, mais brandura, mais paciência, mais renúncia, mais perdão. Viver retamente na prática do bem. Essa é a nossa escolha em qualquer situação. A prática do bem. Que somente a prática do bem nos harmoniza com as energias boas também. A prática do bem nos dá força. E a prática dos bens nos faz ser criaturas melhores a cada dia. Outro exemplo que Santo Agostinho nos fala, encontrar guarida na fé.
A fé está em nós, é inata também, precisa ser desenvolvida, precisa buscar a nossa crença. E qual é a nossa crença? Acreditamos no Pai Superior? Acreditamos num Deus que é onipotente, onipresente, soberanamente justo e bom, que quer o nosso melhor? Acreditamos no plano espiritual que nos socorre, mesmo não os vendo, porque muitos de nós não vemos, né? Mas sentimos. Onde é que está essa força? Na fé. O que nos fala Santo Agostinho aqui nessa situação? Só um remédio é infalível, a fé, o apelo ao céu. A fé é o remédio seguro dos sofrimentos. Não é se entregar à dor, mas é buscar força para vencer esse momento difícil da vida. Como nos fala também o Evangelho, adaptar-se. Adaptar-se com a prece, adaptar-se com as situações difíceis. Buscar refletir por que chegamos nesse momento. O que foi que nós fizemos que nós chegamos nesse momento de dor? Porque às vezes são nossas ações também dessa encarnação, né? Os vícios que deixamos dominar em nós, né? A raiva que deixamos crescer, não sabemos ainda. Mas às vezes a nossa impulsividade, né? Eu sei de uma história de uma pessoa que não é aqui desse estado, e era um juiz, e ele, logicamente, tinha toda a condição da religião certinha, mas num semáforo, ele foi fechado, e de tanta raiva que ele ficou naquele momento, ele simplesmente pegou o revólver e cometeu uma coisa horrível, vamos colocar assim. Então, na verdade, essa impulsividade nos faz cometer também coisas ruins. Nós precisamos ter sempre a calma, a paciência. Eu lembro aqui de Chico Xavier, quando algo nos tirar da zona de conforto, quero brigar, quero isso, bota água na boca, né? Segura a água de lá para cá, é isso que ele nos orientou, segura a água de lá para cá, até que essa raiva passe, aí você consegue tomar decisões boas. É um exemplo tão simples, mas tão necessário. Tentem fazer para vocês verem quando a situação difícil chegar. É a forma que nós temos de tirar aquela sintonia negativa e abrir aquela portinha que eu falei no começo para a gente poder enxergar os momentos necessários. Implemente ações no bem e no amor. Aceite a dor como amiga. Quando te entregas ao desânimo, espalhas e conspiras contra o equilíbrio natural e o progresso da vida, nos fala Santo Agostinho, né? Olha só, espalhamos e conspiramos contra a ordem, porque vamos lembrar que tudo que nós pensamos é plasmado no universo. Nós estamos aqui unidos por pensamentos e sentimentos. Nós estamos sob o fluido cósmico universal. Não é assim que a gente aprende na doutrina? E essa energia do pensamento, ela se conecta. E ela vai até a pessoa que eu estou ali desejando aquela situação não tão agradável. Eu estou plasmando e ao plasmar essa energia, eu estou assumindo responsabilidade por ela. Por isso que é importante a gente não desanimar e não conspirar, como nos diz a Joana em Florações Evangélicas. O sofrimento de qualquer natureza, quando aceito com resignação, propicia a renovação interior, com amplas possibilidades de progresso, fator preponderante da felicidade. Olha só a orientação que ela nos fala. Mas eu vou acrescentar, resignação não é passiva. Ah, Deus vai fazer tudo. Não, é uma resignação ativa. Vou trabalhar, vou me esforçar, vou buscar socorro, vou buscar amparo, vou na casa de oração. Quando, não vou já não, vamos, né? É a nossa força que nós temos na casa de oração. Outra orientação, temos otimismo, flexibilidade, persistência, ação, fé e amor. E manter sempre o bom humor. É outra forma de buscar essa força interior. Busca o equilíbrio e a paz. A dor também passa. Não se feche em concha. Fica ali, não, agora ninguém chega até mim. Não. Abra-se para a vida. Abra-se para o amor. Abra-se para viver o Evangelho. Outra orientação que nós podemos ter, que a doutrina espírita nos traz, e essa casa nos traz também, né? Que é o passe, a água fluidificada. Ele falou em fluidoterapia no sábado, né? Então, assim, nós temos esse recurso espírita. Ninguém promete cura para ninguém, nada disso. Mas a gente vai ter força para poder vencer. As nossas energias, através do passe, são transmutadas, né? Como se fosse uma transfusão. Elas são transmutadas. A gente sai daqui melhor do que nós chegamos. Estudar. Somente o estudo nos fará compreender o nosso propósito existencial. Evangelho no lar. Tão importante você se ligar uma vez por semana ao plano espiritual. Assistir palestras. Fazer o atendimento fraterno. É para isso que eles têm aqui, para a gente poder conversar, ouvir. Eles vão ouvir a gente, né?
Não vão nos dar diretrizes, porque não podemos dar diretrizes, mas podemos ouvir. E a partir do momento que nós ouvimos o outro, nós estamos ajudando na caridade do nosso ouvido, né? Na caridade moral. Enfim, usar as lições de Jesus para superar as adversidades. Quais são as lições de Jesus? Coração limpo, sentimentos sem maldade, prática do amor da caridade. Basicamente é isso, né? Mas nós temos aqui uma outra situação. Trabalhar com alegria, servir por amor, praticar a bondade, produzir o bem, esforçar-se em perdoar quantas vezes forem necessário. O que é importante falar do perdão, né? O perdão muitas vezes acaba com o relacionamento das pessoas encarnadas e fica lá no plano desencarnado depois brigando, tentando se degladiar um com os outros. Quando ele fala em perdão é justamente isso. O perdão é bom para nós. Sempre vamos lembrar disso. O perdão não é bom para ele que me feriu. É bom para mim que vou estar com sentimentos bons, com energias boas e com tudo aquilo que eu preciso para viver bem nessa encarnação. Trabalhar no bem que é eterno e não no mal que é transitório. O mal passa, vai passar, porque tudo passa, como nos diz Chico Xavier, né? Mas o trabalho nos bem tem uma qualidade maravilhosa. Nos faz bem. E se nos faz bem, nos dá paz. E se nos dá paz, nos dá a serenidade que nós necessitamos para viver as dificuldades do caminho. Outra situação que nós temos, quando nós estudamos, nós aprendemos e temos compreensão da lei de causa e efeito, dos efeitos das nossas ações. Todo efeito tem uma causa, né? E quando nós aprendemos a lei de causa e efeito, nós entendemos que somos responsáveis por tudo que nós fazemos, de bem ou de mal. Encontraremos sempre a razão divina e a ação regeneradora do Pai Criador sobre nós. Não é, vamos dizer assim, deixa eu buscar a palavra certa. Quando nós estamos aqui passando pelas dificuldades, não é a punição de Deus para nós. Deus está nos dando a oportunidade de fazer diferente, de pensar diferente, de sentir diferente e de viver diferente. Diferente como? Amando, perdoando, compreendendo e aceitando. Diante da pequena e da grande dor, devagarzinho aqui, não nos cabe avançar na construção do futuro, na certeza da justiça divina, mas no dever de aproveitar a nova oportunidade customizada para as nossas necessidades evolutivas. Vamos lembrar dessa frase, aproveitar a oportunidade que nós estamos tendo de nos redimir perante a dor. Pode ser grande, pode ser pequena, que depende de cada um a forma de encarar, né? Mas o importante é que nós estamos sob a proteção divina. Nós estamos sob o amparo da espiritualidade maior. E para a gente encerrando aqui, eu trouxe uma mensagem de Chico Emmanuel. Quem sustenta a calma e a fé nos dias de aflição, encontrará a paz com brevidade e segurança, porque a dor, em todas as ocasiões, é a serva bendita de Deus que nos procura, em nome dele, a fim de levar a efeito dentro de nós o serviço da perfeição que ainda não sabemos realizar. Está lá no livro do Néio Lúcio, de Chico Emmanuel. Serva de Deus. Para quê? Para nos ajudar a não sucumbir, para nos ajudar a vivenciar as experiências e para entendermos que toda experiência é uma forma de crescimento. Basta que nós tenhamos esse olhar de crescimento, né? De evolução, de jornada espiritual, porque esse é o nosso objetivo aqui. Crescer, evoluir espiritualmente. Um dia sermos puros, hoje não somos. Somos espíritos em processo de lapidação. Somos herdeiros de nós mesmos, como nos diz Filomena de Miranda. Então vamos fazer o quê? Vamos fazer a construção de algo melhor a partir de agora, se temos alguma situação difícil ali no passado. Vamos esquecer o passado, já foi. Vamos responder por ele depois. Mas eu posso hoje construir um novo amanhã. Porque nós estamos no lugar certo, com a pessoa certa, na hora certa, no momento certo, como nos diz Chico Xavier. Para quê? Para aprendermos uns com os outros, para aprendermos lições. Não há outra lição mais importante que nós devemos aprender que é amar, indistintamente. A partir desse momento, amando indistintamente, nós estamos aí trabalhando pela nossa evolução. Porque a partir do amor incondicional, sem exigir recompensas, eu faço as minhas ações no bem,
para o outro. Não importa se o outro não vai me retribuir. Sempre eu falo assim, porque eu estarei fazendo o meu melhor. E se eu estou fazendo o meu melhor, né? Como disse Jesus para Pedro, né? Vais aprender ainda hoje que o homem no mundo é mais frágil que perverso. Nós somos frágeis, não somos perversos. Precisamos apenas colocar essa fragilidade a nível de trabalhar para nós, para que ela se fortaleça e busque o amparo que nós necessitamos. Que Jesus seja nosso modelo, nosso guia, nos ampare nas dores e sofrimentos e que nós jamais esqueçamos que nós não estamos sozinhos aqui. E quando algo nos tirar da zona de conforto, vamos buscar o Evangelho do Cristo. Está lá, o ensino moral para nossas forças. E a partir do Evangelho, as forças virão, a porta vai se abrir, os pensamentos serão melhores e nós vamos passar pela aprovação com uma lição. Vamos para o próximo ano de faculdade, para o próximo ano do colegial, que assim seja, né? E que nós possamos vencer todas as nossas provas. Muito obrigada por este momento e por essa oportunidade.